Capítulo 7. Melodia. Tive que esperar quando voltei para a escola. O último tempo ainda não havia terminado, mas isso era bom, porque eu tinha coisas nas quais pensar e precisava de um momento sozinho. Ainda senti o cheiro dela no carro. Mantive as janelas fechadas, deixando que o aroma me agredisse, tentando me acostumar com a sensação de incendiar de propósito minha garganta. Atração era uma ideia problemática. Tinha tantos lados, tantos significados e níveis diferentes. Não era o mesmo que amor, mas os dois estavam ligados. Eu não fazia ideia se Bella se sentia atraída por mim. Será que seu silêncio mental ia de alguma maneira se tornar cada vez mais frustrante até me enlouquecer? Ou haveria um limite ao qual eu acabaria chegando? Tentei comparar suas reações físicas às de outras pessoas, como a recepcionista e Jessica Stanley, mas a comparação foi inconclusiva. Os mesmos marcos, mudanças na frequência cardíaca e no ritmo da respiração, podiam facilmente significar medo, choque ou ansiedade, em vez de interesse. Com certeza outras mulheres, e homens também, tinham reagido ao meu rosto com uma impressão instintiva. Muito mais pessoas tiveram essa reação do que a alternativa a ela. Parecia improvável que Bella pudesse ter o mesmo tipo de pensamento que Jessica Sterling. Afinal, Bella sabia muito bem que havia algo de errado comigo, mesmo que não soubesse exatamente o que. Ela havia tocado a minha pele gelada e afastara rapidamente a mão ao sentir como era fria. Ainda assim, lembrei-me das fantasias que costumavam me causar repulsa, mas coloquei Bella no lugar de Jessica. Minha respiração se acelerou, o fogo subindo e descendo pela minha garganta. E se tivesse sido Bella, a me imaginar com os braços em torno de seu corpo frágil, sentindo meu peito pressionar o dela e minha mão segurando gentilmente seu queixo, afastando a cortina pesada do cabelo negro de seu rosto corado, traçando a forma de seus lábios grossos com a ponta dos dedos, aproximando meu rosto do dela até sentir o calor de seu hálito em minha boca, aproximando-me ainda mais, mas então afastei esse desvaneio com tremor, sabendo como eu soubera quando Jessica imaginara essas coisas. O que aconteceria se eu me aproximasse dela tanto assim? A atração era um dilema impossível, porque eu já estava atraído demais por Bella, da pior maneira. Será que eu queria que Bella se sentisse atraída por mim, como uma mulher se sentia atraída por um homem? Essa era a pergunta errada. A pergunta certa era: será que eu deveria querer que Bella se sentisse atraída por mim dessa maneira? E a resposta era não, porque eu não era um humano. E isso não seria justo com ela. Com todas as forças do meu ser, desejei ser um homem normal, para que pudesse tê-la em meus braços sem colocar sua vida em risco, para ter a liberdade de imaginar minhas fantasias, fantasias que não terminassem com o sangue dela em minhas mãos, cintilando em meus olhos. Meu desejo por ela era indefensável. Que tipo de relação eu poderia lhe oferecer se não podia me arriscar a tocá-la? Apoiei a cabeça nas mãos. Era tudo ainda mais confuso porque eu nunca tinha me sentido tão humano na vida. Nem mesmo quando era humano, pelo que lembrava. Naquele tempo, todos os meus pensamentos estavam voltados para a glória de um soldado. A Grande Guerra se desenrolara durante a maior parte da minha adolescência e faltavam apenas 9 meses para eu completar 18 anos quando a epidemia de gripe começou. Eu tinha apenas uma vaga ideia daqueles anos humanos, lembranças obscuras que ficavam menos reais a cada década que passava. Minha lembrança mais clara era da minha mãe, e eu sentia uma dor antiga quando pensava em seu rosto. Eu me lembrava vagamente de como ela detestava o futuro para o qual eu havia me lançado com avidez, e de como rezava todas as noites na oração antes do jantar para que aquela guerra horrível terminasse. Eu não tinha nenhuma lembrança de outros tipos de anseio, além do amor da minha mãe. Nenhum outro amor me fez querer ficar. Aquilo era totalmente novo para mim. Eu não era capaz de traçar nenhum paralelo, de fazer nenhuma comparação. O amor que eu sentia por Bella tinha surgido de forma pura, mas as águas ficaram turvas. Eu queria muito poder tocá-la. Será que ela sentiu o mesmo? Tentei me convencer de que isso não importava. Olhei para as minhas mãos pálidas, detestando sua aspereza, sua frieza, sua força desumana. Sobressaltei-me quando a porta de carona se abriu. Peguei você. Tem sempre uma primeira vez, pensou Emmett enquanto se sentava no banco. Aposto que a senhora Golf acha que você está usando drogas. Você anda imprevisível ultimamente. Onde se meteu hoje? Eu estava fazendo boas ações. Dei risada. Cuidando de doentes, esse tipo de coisa. Isso o deixou ainda mais confuso, mas então ele expirou e sentiu o cheiro no carro. A garota nova fez uma careta. Essa situação está ficando meio estranha. Nem me fale, murmurei. Emmett inspirou outra vez. Ela realmente parece saborosa, hein? Um rosnado irrompeu da minha boca antes mesmo que ele terminasse de falar. Uma reação automática.
Calma, cara, foi só um comentário. Os outros chegaram naquele momento. Rosalie sentiu imediatamente o cheiro e olhou para mim de cara feia, ainda irritada. Eu me perguntei qual seria seu verdadeiro problema, mas a única coisa que eu ouvia vindo dela eram insultos. Também não gostei da reação de Jasper. Assim como Emmett, ele havia notado os encantos de Bella. Não que o cheiro exercesse, em algum dos dois, um milésimo do atrativo que exercia em mim, mas ainda assim me irritava saber que o sangue dela lhes parecia doce. Jasper não era muito bom em se controlar. Alice foi até o meu lado do carro e estendeu a mão para pegar a chave da picape de Bella. Eu só vi que eu estava, disse ela, como de hábito, de maneira obscura. Você vai ter que me contar os porquês. Isso não quer dizer, eu espero, não vai demorar muito. Suspirei e entreguei a chave a ela. Eu a segui até a casa de Bella. A chuva estava forte, como se milhões de minúsculos martelos caíssem tão altos que os ouvidos humanos de Bella talvez não distinguissem o rugido do motor da picape. Fiquei observando sua janela, mas ela não apareceu para olhar o lado de fora. Talvez não estivesse lá. Eu não ouvia nenhum pensamento. Fiquei triste por não ouvir seus pensamentos, nem mesmo para saber como ela estava, para ter certeza de que estava feliz, ou pelo menos segura. Alice se sentou no banco de trás e aceleramos até nossa casa. A estrada estava vazia, então levamos apenas alguns minutos. Entramos em casa e cada um foi se ocupar com seus diversos passatempos. Emmett e Jasper estavam no meio de uma partida de xadrez muito complexa, usando 8 tabuleiros juntos, espalhados pela parede de vidro dos fundos, e com suas próprias regras difíceis. Eles não me deixavam jogar. Alice era a única que ainda jogava comigo. Alice foi para seu computador, na sala ao lado deles, e eu ouvi os monitores serem ligados. Estava trabalhando em um projeto de moda para o guarda-roupa de Rosalie, mas naquele dia, Rosalie não se juntou a ela para ficar às suas contas, orientando os cortes e cores enquanto a mão de Alice desenhava traços nas telas sensíveis ao toque. Em vez disso, Rosalie se jogou, mal-humorada, no sofá, zampeando os 20 canais por segundo na televisão de tela plana. Eu a ouvia tentando decidir se ia ou não até a garagem turbinar novamente o motor do seu BMW. Esme estava no andar de cima, murmurando sobre um conjunto de plantas baixas. Ela vivia projetando algo novo. Talvez fosse construir aquela casa nova para ser nosso próximo lar. Ou então, onde íamos morar depois da próxima. Após um instante, a cabeça de Alice surgiu na quina da parede e ela começou a mover os lábios em silêncio, descrevendo os próximos movimentos de Emmett, sentando no chão de costas para ela, para Jasper, que manteve a expressão impassível enquanto bloqueava o cavalo favorito de Emmett. E, pela primeira vez, em tanto tempo que fiquei até envergonhado, fui me sentar diante do piano grande e elegante que ficava perto da entrada. Toquei suavemente as escalas, tentando a afinação. Ainda estava perfeita. No andar de cima, o lápis de Esme fez uma pausa e ela inclinou a cabeça para o lado. Comecei a tocar a primeira linha da melodia que tinha ouvido no carro, satisfeito por ela soar ainda melhor do que eu esperava. Edward voltou a tocar, pensou Esme com alegria, abrindo um sorriso. Ela se levantou da escrivaninha e foi em silêncio até o patamar da escada. Acrescentei uma linha de harmonia, deixando que a melodia central se estrelasse a ela. Esme suspirou, satisfeita. Depois sentou-se no último degrau da escada e apoiou a cabeça no balaustre. Uma música nova. Faz tanto tempo. Que melodia bonita. Deixei a melodia mudar de direção, acompanhando-a com as notas graves. Edward voltou a compor, pensou Rosalie e seus dentes se cerraram com uma indignação feroz. Naquele momento, ela se descuidou e eu ouvi toda a revolta em seus pensamentos. Entendi por que ela estava tão irracível comigo, porque a ideia de matar Isabella Swan não perturbara nem um pouco sua consciência. Tratando-se de Rosalie, era tudo uma questão de vaidade. A música foi interrompida de forma abrupta, e eu não contive o riso, uma gargalhada sincera, abafada rapidamente quando tapei a boca com a mão. Rosalie se virou para me olhar de cara feia, os olhos faiscando com uma fúria mortificada. Emmett e Jasper também se voltaram para mim, e ouvi a confusão de Esme. Ela chegou ao andar de baixo em um piscar de olhos, parando para fitar Rosalie e a mim. Não pare, Edward, encorajou-me depois de um momento de tensão. Recomecei a tocar, virando as costas para Rosalie, enquanto me esforçava muito para conter um sorriso. Ela se levantou e saiu da sala, a passos largos, mais furiosa do que envergonhada, mas definitivamente muito envergonhada. Se disser uma palavra, eu acabo com a sua raça. Contive outro riso. O que foi, Rose? Perguntou Emmett enquanto ela saía. Rosalie não se virou, com as costas muito eretas, continuou andando até a garagem e em seguida se esgueirou debaixo do carro como se fosse se enterrar lá.
O que aconteceu? Emmett me perguntou. Não faço a menor ideia. Menti. Emmett resmungou, frustrado. Continue tocando, insistiu Esme. Meus dedos tinham parado novamente. Eu fiz o que Esme pediu, e ela se aproximou, apoiando as mãos em meus ombros. A canção era comovente, mas era incompleta. Tentei compor uma ligação, mas não pareceu se encaixar. É encantadora. Já tem nome? Perguntou Esme. Ainda não. Tem uma história? Quis saber ela, com animação. Aquilo era um grande prazer para Esme, e eu me senti culpada por ter negligenciado minha música por tanto tempo. Tinha sido egoísmo meu. É um acalanto, acho. Dessa vez, acertei a ligação que naturalmente levou ao próximo movimento, ganhando vida própria. Um acalanto, repetiu ela para si mesmo. Aquela melodia tinha uma história, e quando me dei conta disso, as peças se encaixaram sem esforço. A história era sobre uma garota adormecida em uma cama estreita, cabelo preto, espesso, despenteado, traçado feito algas sobre o travesseiro. Alice deixou Jasper usando as próprias habilidades e veio se sentar ao meu lado no banqueta. Com sua voz trinada e leve como o vento, ela improvisou um contraponto sem letra, 2/8 acima da melodia. Gostei, murmurei. O que acha disso? Acrescentei a linha dela à harmonia, meus dedos voando sobre as teclas para juntar todas as peças, modificando-a um pouco, levando-a em uma nova direção. Ela entrou no clima e me acompanhou cantando. Isso, perfeito, falei. Esme apertou de leve meu ombro. Naquele momento, vi a conclusão, com a voz de Alice se elevando acima da melodia, levando-a para outro lugar. Vi como a canção deveria terminar, porque a garota adormecida era perfeita exatamente do jeito que era, e qualquer mudança, por menor que fosse, seria um equívoco, uma tristeza. A canção foi impelida na direção dessa conclusão, mais lenta e baixa. A voz de Alice também ficou mais baixa e adquiriu um tom solene, como se seu lugar fosse sob os arcos ressonantes de uma catedral à luz de velas. Toquei a última nota. Em seguida, curvei a cabeça sobre as teclas. Esme acariciou meu cabelo. Vai ficar tudo bem, Edward. Tudo vai terminar da melhor forma. Você merece ser feliz, meu filho. O destino deve isso a você. Obrigado, sussurrei, querendo acreditar nas palavras dela. E o que minha felicidade era o que importava. O amor nem sempre vem de forma conveniente. Ri uma vez só, sem achar graça. De todas as pessoas neste planeta, talvez você seja a mais preparada para lidar com esse dilema tão difícil. Você é o melhor e o mais inteligente de todos nós. Suspirei. Toda mãe pensava isso sobre o próprio filho. Esme continuava toda alegre pelo fato de meu coração ter sido finalmente tocado depois de todo aquele tempo. Mesmo que houvesse o risco de uma tragédia iminente, ela costumava achar que eu ia ficar sozinho para sempre. Ela vai amar você, pensou Esme subitamente, me pegando de surpresa com o rumo que seus pensamentos tomaram. Se for uma garota inteligente. Ela sorriu. Não consigo imaginar ninguém que seja tão estúpido a ponto de não enxergar um bom partido que você é. Pare com isso, mãe. Está me deixando envergonhada. Brinquei. As palavras dela, embora improváveis, me animaram. Alice riu e começou a cantar Heart and Soul. Sorri e terminei a harmonia simples com ela. Em seguida, apresentei com uma performance de Chopstein. Ela riu e depois suspirou. Então, eu queria que você me contasse por que estava rindo da Rose, disse Alice. Mas então, vendo que não vai me contar? Não. Ela deu um peteleco na minha orelha. Tenha modos, Alice, censurou Esme. Edward está sendo cavalheiro, mas eu quero saber. Ri do tom de súplica dela. Em seguida disse, pronto, Esme. E comecei a tocar sua canção preferida, um tributo sem título ao amor que havia entre ela e Carlyle, que eu testemunhara por tantos anos. Obrigada, querido. Ela apertou meu ombro de leve outra vez. Não precisei me concentrar para tocar aquela canção tão conhecida. Em vez disso, pensei em Rosalie, ainda se contorcendo de humilhação na garagem, mesmo que de forma simbólica. E sorri. Como eu tinha acabado de descobrir o poder do ciúme, senti um pouco de pena. Era uma sensação horrível. Obviamente, o ciúme dela era 1000 vezes mais frívolo que o meu. Uma verdadeira mesquinharia. Fiquei pensando em como a vida e personalidade de Rosalie teriam sido diferente se ela não tivesse sempre sido a mais bonita. Será que ela teria sido uma pessoa mais feliz, menos egocêntrica, mais compassiva? Se a beleza não tivesse sido sempre seu principal atrativo? Enfim, era inútil especular, porque passado era passado, e ela sempre fora a mais bonita. Mesmo quando era humana, sempre vivera sobre os holofotes de seu encanto. Não que se incomodasse, pelo contrário, ela adorava a admiração acima de tudo. Isso não havia mudado com a perda da mortalidade. Não foi nenhuma
nenhuma surpresa, então, considerando que essa necessidade era óbvia, que ela tivesse ficado ofendida com o fato de eu não ter louvado sua beleza desde o início, como ela esperava que todos os homens fizessem, não que ela me desejasse de alguma maneira, longe disso, mas ficava ofendida com o fato de eu não a desejar, apesar de tudo. Tinha sido diferente com Jasper e Carlyle, ambos já estavam apaixonados, eu estava completamente livre, mas ainda assim permaneci impassível. Achei que esse velho ressentimento tivesse ficado para trás, que ela já houvesse superado, e tinha, até o dia que me encontrei com uma pessoa cuja beleza me tocava de uma maneira que a dela não havia me tocado. É claro, eu deveria ter imaginado que isso ia incomodá-la, e provavelmente teria, se não estivesse tão preocupado. Rose ele tinha se agarrado à crença de que, se eu não considerava a beleza dela digna de louvor, certamente nenhuma beleza no mundo seria capaz de me comover. Ela estava furiosa desde que eu salvara a vida de Bella, percebendo, com sua intuição perspicaz e competitiva, o interesse do qual eu mesmo não tinha consciência. Rose ele ficara mortalmente ofendida com o fato de eu achar uma garota humana, insignificante, mais atraente do que ela. Contive o riso mais uma vez, mas o jeito como ela encarava a Bella me incomodava um pouco. Rose ele achava sem graça. Como ela podia acreditar nisso? Parecia-me incompreensível, uma consequência do ciúme, sem dúvida. Ah, disse Alice de repente. Jasper, adivinhe só, viu o que ela acabara de ver, e minhas mãos ficaram paralisadas sobre as teclas. O que foi, Alice? Perguntou Jasper. Peter e Charlotte vêm nos visitar semana que vem. Eles vão estar aqui perto. Que ótimo, não? O que foi, Edward? Quis saber Esme, sentindo a tensão em meus ombros. Peter e Charlotte estão vindo para Forks? Sibilei para Alice. Ela revirou os olhos. Relaxe, Edward. Não é a primeira visita deles. Meus dentes se cerraram. Era a primeira visita deles desde a chegada de Bella, e seu sangue doce não atraía somente a mim. Alice fez uma careta ao ver minha expressão. Eles nunca caçam aqui. Você sabe disso. Mas o irmão postiço de Jasper e a pequena vampira que ele amava não eram como nós. Eles caçavam da maneira tradicional. Não dava para confiar neles perto de Bella. Quando? Perguntei. Ela franziu os lábios, contrariada, mas me deu informação de que eu precisava. Segunda-feira de manhã. Ninguém vai machucar Bella. Não mesmo. Concordei e dei de costas para ela. Está pronto, Emmett? Achei que íamos amanhã de manhã. Temos que estar de volta até meia-noite de domingo, então eu acho que cabe a você decidir quando quer partir. Tudo bem, tudo bem. Deixe só eu me despedir da Rose. Claro, a julgar pelo humor de Rose, a despedida ia ser breve. Você realmente enlouqueceu, Edward, pensou ele enquanto se dirigia para a porta dos fundos. Acho que sim. Toque a canção nova para mim mais uma vez, pediu Esme. Seu desejo é uma ordem, concordei, embora estivesse um pouco hesitante diante da ideia de seguir a melodia até seu fim inevitável, o fim que tinha me causado sofrimento que eu desconhecia. Pensei por um momento. Em seguida, tirei a tampa da garrafa do bolso e a coloquei sobre o suporte para a partitura vazio. Isso ajudou um pouco, minha pequena recordação do sim, de Bella. Assenti e comecei a tocar. Esme e Alice se entreolharam, mas nenhuma das duas disse nada.